Fala família Liga, Igor falando. O Bitcoin está prestes a explodir, um vulcão em erupção, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, porque com certeza um grande movimento se aproxima. E além disso, é uma semana que começa com fatos negativos, strategies vendendo, a gente teve a empresa do Trump também vendendo, ambas no prejuízo, mas o Bitcoin até o momento não se mexe. Seria calmaria pré-furacão? Vamos falar sobre isso hoje, além de atualizar todos os níveis que você precisa saber de preços importantes. Deixe seu like, ative a notificação e não deixa também de ver o nosso clube de membros, o link está na descrição do vídeo. A gente tem conteúdo exclusivo para os membros todos os dias, não deixa de conferir. Sem mais delongas, família, gráfico semanal na tela. Mais uma semana se fecha com o Bitcoin chato, Bitcoin lateral, o Bitcoin sem grandes movimentos. A grande verdade é que desde maio a gente está aqui lutando contra a média móvel de 200 semanas, ela servindo de suporte para a gente. Atualmente, essa média móvel está em 63.700. Notem como ela vem subindo a cada semana, ela sobe um pouco. Então, muita gente tem a expectativa que o preço caia abaixo dela. Eu também acho esse o cenário mais provável, só que lembre-se que ela se move a cada semana. Então, lá em fevereiro, quando o Bitcoin fez o primeiro fundo, lá em 59 mil dólares, ela estava em 58. Agora, alguns meses depois, ela já está em 63.700, quase 64. Então, notem como meses vão fazendo do que ela vai subindo. Então, por mais que ela venha abaixo, não necessariamente vai ser um nível muito abaixo do atual, que a gente vem falando aí nas últimas semanas. Eu vou relembrar para vocês que níveis são esses. Rapidamente, só falar aqui em relação às bandas de resistência, a gente pode falar agora de bear market. Com certeza é a tendência principal que a gente está tendo, né, de queda, o Bitcoin se movimentando muito forte na baixa, lateraliza esperando essas médias chegarem. Forte baixa, lateraliza em alta esperando as médias chegarem. Forte baixa, está lateralizando em alta esperando as médias chegarem. E atualmente o chamado aqui Bull Market Support Band, ou bandas de resistência de bear market, bandas de suporte de bull market, chame como quiser, mas essas duas médias móveis, que é o que interessa, atualmente estão em torno de 69 mil dólares. Então, cada vez mais os preços eles vão se espremendo entre a média móvel de 200, entre também o Bull Market Support Band, e eles vão ter que tomar uma decisão em breve se vamos ter realmente mais um movimento de queda ou se a gente vai ter um movimento de subida rompendo o Bull Market Support Band, aonde a gente sabe que historicamente, quando esse rompimento ocorre, é uma reversão de tendência e estamos prontos para uma nova jornada aí de 3 anos rumo a um ciclo de alta, uma jornada lenta, mas significa que o pior já ficou para trás. Eu acredito, como vocês sabem, que isso só vai acontecer no final do ano, então ainda temos alguns meses para comprar Bitcoin barato, e sim, eu vejo que hoje a maior probabilidade é do Bitcoin dar oportunidades ainda melhores para a gente, de repente ali em 53, em 50, quem sabe, vamos ver. Mas não vamos ficar esperando que isso aconteça, nem estamos 100% posicionados fora do mercado esperando que isso aconteça. Muito pelo contrário, a gente vai fazer um dollar cost average por intensidade, porque ninguém sabe o futuro e estamos preparados para os dois cenários, mesmo caso o Bitcoin vá para cima ou caso o Bitcoin venha para baixo. Qualquer cenário, estamos preparados, nossa estratégia será vencedora. Mas rapidamente vamos relembrar os níveis que eu estou de olho. Caso realmente o Bitcoin rompa o suporte na média móvel de 200 e comece aqui uma queda, com certeza o primeiro nível é o Realized Price, que está aqui em torno de 53.800, que é o custo médio de aquisição aí do mercado. Notem que todo bear market, o Bitcoin, ele trabalha com preços abaixo do Realized Price. Então, atualmente aí em 54 a gente pode arredondar mil dólares. E a gente tem o custo médio de aquisição também dos holders de longo prazo, que também, historicamente, os preços trabalham em bear market abaixo desse custo. Notem que, atualmente, ele está em 49.700, então chegando a 50 mil dólares. Então, com certeza, esses são os primeiros níveis, caso o preço venha a cair, que eu estarei de olho, para utilizar parte do caixa em possíveis compras. Realmente, imagina pegar um Bitcoin a 50 mil dólares, só dele voltar para o all-time high, a gente já ganha 150%. Né? Para quem enxerga valor, o Bitcoin, ele apresenta um risco muito baixo, então realmente é uma oportunidade
muito boa, que já estamos vivendo, né, família? Mas vamos lá, vamos começar então em relação a porque eu acredito que o Bitcoin aí está prestes, é um vulcão que está adormecido, prestes a explodir. Vamos lá, a calmaria deve acabar em breve. Geralmente, quando temos a volatilidade realizada de 2 semanas tão baixa assim no Bitcoin, não demora muito para um novo período de expansão de volatilidade. Esse padrão de redução de volatilidade ocorre após período de expansão, principalmente após capitulações, né, que são quedas. Então, se você está se sentindo entediado com o preço atual, pode ficar tranquilo, porque não vai demorar muito tempo para termos uma agitação novamente. Então, a gente vê aqui, se a gente pegar os níveis de volatilidade, que é essa média aqui, azul, meio verde, que vocês estão vendo, notem que sempre que ela está aqui embaixo, o Bitcoin ele tem momentos que ele está prestes a fazer um grande movimento. Então, seja para cima ou seja para baixo, sempre que a gente tem um nível de volatilidade tão baixo, a gente está prestes a fazer um grande movimento. É isso que eu acredito que também está prestes a acontecer. E continuando, o bear market a pleno vapor nos ativos digitais. Se a gente pegar um dia só em fevereiro, foram negociados 100 bilhões de dólares. Essa semana, a média diária mal passou de 15 bilhões. Então, olha, fevereiro foi agora, alguns meses atrás. Lá a gente pegou dias que a gente teve mais de 100 bilhões de dólares sendo negociados em somente um dia. E agora a gente tem uma média de 15 bilhões. Ou seja, realmente o interesse está muito baixo, a volatilidade está muito baixa. O ativo ele está sendo pouco negociado. E aí isso também é refletido na volatilidade, isso é refletido principalmente que estamos em um momento de desinteresse muito forte, um momento único, família, que quando a gente tem mais desinteresse, obviamente, é quando o ativo ele está vivendo as melhores oportunidades de compra, né? Porque o ser humano ele pensa ao contrário, ele quer quando tudo está subindo, quando está tudo agitado, quando está rompendo ao time high, aí todo mundo quer saber sobre o Bitcoin, mas agora Bitcoin lá embaixo, Bitcoin bear market, Bitcoin sem interesse, aí realmente as pessoas querem outra coisa, né? Vão falar sobre ouro, vão falar sobre ações, vão falar sobre tecnologia, vão falar sobre qualquer coisa, menos sobre o Bitcoin. E é justamente o contrário, né? São nesses momentos que a gente tem realmente as maiores oportunidades. Então, esse nível aqui de negociação, ele explica muita coisa para a gente e principalmente agora transpondo aqui, se a gente vê em relação aos bitcoins, né, mais recentes que foram movimentados na última semana, entre a última semana e o último mês, notem como a gente está em níveis de profundezas de bear market. São grandes períodos de bear market que a gente encontra só esse nível aqui realmente muito baixo de movimentação de Bitcoin. Então ele até bota aqui, né, numa perspectiva cíclica, o Bitcoin aparenta realmente estar numa posição que historicamente representa grandes fundos. E é exatamente isso, na minha visão, que a gente está vivendo agora. Mais uma vez, isso não significa que não possa cair mais. O próprio bear market passado, notem que a gente chegou nesse nível baixo de volatilidade durante todo aqui 2022. E o Bitcoin ele ainda encontrou um fundo mais baixo em 15 mil dólares. Muita gente achava que era 17, 18 aqui, que a gente tinha encontrado em junho, mas ele encontrou em novembro 15 mil dólares. Eu acredito que isso pode acontecer sim esse ano, e realmente não vai ser um preço tão mais baixo do que a gente já viveu, mais oportunidades melhores, mas como ninguém sabe o futuro, o que interessa hoje para a gente é enxergar que é muito óbvio que a gente está vivendo aqui uma grande fase de acumulação, um grande fundo possível no Bitcoin, que lá na frente a gente vai olhar, a gente vai estar com preço bem mais alto e a gente vai ter aqui circulado, né, atualmente, realmente uma grande fase de acumulação, que mais uma vez o preço pode até cair mais, só que o que interessa para a gente é que já está claramente em uma grande fase de acumulação e o desinteresse reflete isso, a volatilidade reflete isso, e obviamente, tudo isso é consequência do preço que está a 100% da all-time high, né, com 50% de desconto. Essa semana a gente teve também tanto a Trump Media, que é a empresa do Trump, quanto a Strategy vendendo Bitcoin e vendendo no prejuízo.
Então, notem que isso pode ser aí um gatilho, uma fagulha importante para a gente ter realmente, né, aquele empurrão para os preços se movimentarem, mas eu acho que o Bitcoin está reagindo até bem, porque isso com certeza são dois fatos, duas grandes empresas que vendendo no prejuízo Bitcoin poderia ter sido um catalisador para a queda de preço, mas não é isso que estamos vendo atualmente, muito pelo contrário, o Bitcoin se mantém em $64.000, então reagindo bem na minha visão, há uma semana que começou com fatos bem negativos, né? Bem aqui alarmante, bem popular, gera muita mídia, Strategy, Michael Saylor, que disse que não quer vender Bitcoin, está vendendo no prejuízo, e obviamente o Trump, né? Sempre que fala de Trump, dá audiência, e mesmo assim o preço não se mexe. Mas, mais uma vez, para mim realmente é um vulcão que está prestes a explodir. Não sabemos se para cima ou para baixo, mas é muito claro que estamos vendo padrões de volatilidade tão baixos que sempre que chega nesse nível, estamos prestes a viver um grande movimento. Então deixa aí nos comentários para onde vocês acham que o preço vai em relação, qual é a maior probabilidade de acontecer, para cima ou para baixo. Beleza, família? Deixe seu like, ative a notificação, dá essa moral para a liga. Se tem interesse em negociar criptoativo, o link está na descrição do vídeo, com a parceira aqui do canal, a corretora Bybit, sempre com muitos bônus para vocês. E também, para fechar, não sou conselheiro financeiro, nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin. Afinal de contas, se não gosta de Bitcoin, o azar é seu, não meu. Todos ótimo dia. Até amanhã.